Olá, povo de Deus, sábado 20 de agosto de 2022, 20ª semana do Tempo Comum, São Bernardo. Nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 43, de 1 a 7a, e Mateus 23, de 1 a 12. O homem conduziu-me até a porta da casa do Senhor que dá para o nascente, e eu vi a glória do Deus de Israel vinda do Oriente. Um ruído a acompanhava, semelhante ao ruído de águas caudalosas, e a terra brilhava com sua glória. A visão era idêntica à visão que tive quando ele veio destruir a cidade, bem como a visão que tive junto ao rio Cobar, e eu caí com o rosto no chão. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dá para o nascente. Então o Espírito raptou-me e me levou para dentro do pátio interno, e eu vi que o templo ficou cheio da glória do Senhor. Ouvi alguém me falando de dentro do templo, enquanto o homem esteve de pé junto a mim. Ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar em que coloco a planta dos meus pés, o lugar onde habitarei para sempre no meio dos israelitas. Ezequiel, no final das contas, tem uma visão positiva sobre o fim da história. Deus reinará com sua glória no meio do povo de Israel de maneira definitiva. Depois de denunciar inúmeras vezes a infidelidade de Israel, que não soube respeitar os compromissos assumidos quando da aliança firmada com o Senhor, Ezequiel diz que tudo será passado e que Deus voltará a viver no meio deles. O tema da infidelidade é bastante recorrente entre os profetas, que se servem da metáfora das bodas realizadas entre Deus e o povo. Deus se casa com seu povo, do qual cobra fidelidade. Porém, em inúmeras ocasiões, o povo prevarica e quebra o juramento. O cativeiro da Babilônia é a ocasião ímpar para Israel rever sua vida, sua conduta. Porém, há os que se lamentam da situação e a interpretam como fruto do abandono de Deus. Se sentem como que esquecidos por Deus, que os deixou cair nas mãos de estrangeiros. Missão do profeta é mostrar que Deus continua fiel, mas que exige a conversão do seu povo. É preciso reconhecer os próprios erros e corajosamente voltar ao Senhor. Como motivo de ânimo para essa volta, o profeta revela sua visão de que o Senhor volta a viver no meio do povo com toda a sua glória. A glória divina, com um novo movimento fragoroso e fulgurante, está de volta. Tinha se afastado do seu santuário em direção ao Oriente, permanecendo com os cativos. Agora volta com o mesmo fulgor com que o profeta contemplara junto ao rio Cobar, penetrando no templo pela porta oriental por onde saíra. No átrio interior do templo, Ezequiel vê uma nuvem luminosa encher o templo, como acontecera no Êxodo e no momento da consagração do templo de Salomão. Deus volta a reinar em Israel. Restabeleceu no templo o seu trono. A restauração de Israel é para sempre, e a presença de Javé no meio do seu povo é definitiva. Ao contrário de Ezequiel, nós sabemos que a história não acaba aqui. A presença verdadeiramente definitiva de Deus no meio do seu povo não será num templo, mas na carne humana de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 23, de 1 a 12. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés.
Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. O Evangelho segundo Mateus começa e se desenvolve de maneira bastante favorável aos judeus. O próprio Jesus chega a dizer que veio somente para eles. Porém, os inúmeros confrontos entre Jesus e as autoridades judaicas, representadas pelos anciãos, escribas, doutores da lei, saduceus, fariseus, sumos sacerdotes, vai fazendo a narrativa tomar outro rumo. Jesus não poupará críticas a todos esses grupos que lhe fazem oposição direta e abertamente. O capítulo 23, do qual lemos seus 12 primeiros versículos hoje, nos mostra o auge dessa polêmica. Popularmente, podemos dizer que aqui Jesus chuta de vez o pau da barraca. Não dá mais para ficar tentando convencê-los de qualquer coisa, sobretudo acerca de sua messianidade. Jesus alerta a multidão e a seus discípulos para ficarem muito atentos contra a hipocrisia dessa gente que fala e não pratica o que fala. Jesus reconhece-lhes a autoridade no ensino da lei, mas os desqualifica pela ambiguidade na qual vivem mergulhados. Mantém uma boa aparência no meio do povo, de pessoas cumpridoras da lei, mas ninguém se sustenta a vida inteira somente de aparências. Esses modus operandi dos fariseus e escribas da lei colocam em risco todo o ensinamento de Jesus, devido à discrepância entre o dizer e o fazer, entre o ensinamento e o testemunho. Jesus repudia veementemente a prática da ostentação hipócrita, daqueles que fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, põem na roupa longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre. E voltando-se mais diretamente aos seus discípulos, lhes diz: quanto a vós, não deverá ser assim. O maior dentre vós seja aquele que vos serve. Com isso, uma vez mais, Jesus reafirma que a única hierarquia aceita entre seus discípulos deve ser a hierarquia da diaconia, ou seja, a hierarquia do serviço. Celebramos hoje São Bernardo, que nasceu em 1090 e morreu em 1153. Foi um mestre na fé, pois soube unir contemplação e ação, fé e razão, obediência e bem comum.
Não ficou trancado no mosteiro, de onde saiu para enfrentar as grandes questões político-religiosas do seu tempo. Foi um cristão completo, mestre espiritual de inúmeros santos. Amou a Cristo sobre todas as coisas e também a Virgem Maria com grande dedicação. Um beijo no seu coração.